Todos me ouvem? Vamos começar então. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira reunião do Comitê da Barragem Pedreira. Na verdade, hoje nós teremos dois temas, né? Sendo o primeiro a apresentação sobre o status da obra, que quem vai falar é a engenheira Lígia, junto com o engenheiro Guilherme. E na sequência, a palestra 2, que é sobre o planejamento das atividades do ano de 2022. Quem vai falar é o seu arquiteto Tibério. E no final, nós vamos ter a sessão de dúvidas e perguntas. Bom, a gente já vai começar, já falar com a Lígia, que vai explanar sobre o primeiro tema. Boa reunião a todos. Bom, pessoal, boa tarde a todos. A Flávia vai compartilhar aqui a apresentação. Bom, primeiro a gente queria agradecer a disponibilidade de todo mundo. Nós tivemos que reprogramar as reuniões, né, que aconteceriam primeiro em dezembro, e aí o clima não ajudou muito, a gente não ia conseguir visitar as obras, que era a nossa intenção. Depois a gente teve que mudar o formato para virtual em função da decorrência aí do agravo da pandemia, né? Então nós entramos em contato com as prefeituras e aí decidimos em conjunto que seria mais apropriado realizar essa reunião online, mas a gente espera que a próxima a gente consiga nos reunir nas obras, né? Que eu acho que é o mais interessante, a gente estar lá no local para ver a situação e, enfim, mais esclarecedor. Bom, essa terceira reunião do comitê, o tema é sobre o avanço das obras. Não vai ser uma reunião muito longa, a gente tem até às 16 horas, é a nossa programação. Caso tenham algumas dúvidas que nós não consigamos responder agora, vocês podem encaminhar para a gente no e-mail, ou então a gente anota aqui no chat, e daí depois a gente encaminha a resposta para vocês, sempre com cópia para todo mundo do comitê. E daí a pauta da reunião vai ser o status das obras, o plantio, que faz parte das obras também, o status das desapropriações e o planejamento para 2022, né, agora ao longo do ano. E a gente vai falar um pouquinho também sobre o plano de segurança, mas é bem rápido, porque a gente vai se atrelar mesmo para o tema que foi escolhido pela maioria de vocês, através da pesquisa, né, da pesquisa que a gente faz sempre após as reuniões. Por isso que é muito importante todos responderem essa pesquisa para a gente poder escolher qual é o próximo tema. Tá bom? Então é isso, a gente vai começar a passar agora o status das obras. Pode passar, Flávia. Bom, isso é só um quadro síntese, né, só para a gente relembrar a finalidade das duas barragens. Então, Pedreira com a finalidade de regularizar as vazões do Jaguari, e Duas Pontes com a finalidade de regularizar a vazão do Camanducaia, para atender uma demanda até 2045. A função das duas, né, aliviar principalmente o Cantareira em época de estiagem. A gente sabe que agora, no final do ano mesmo, né, ano passado, para esse ano, a gente tem passado por uma situação crítica e com uma possível crise. O pessoal do PCJ tem demandado bastante aqui
o DAE, né, em função da disponibilidade hídrica. Então, essas duas obras elas são bastante importantes para a região aí do PCJ. Eu acho que isso já é um ponto comum, né? Pode passar, Flávia. Pode passar. Aí a gente tem volta, por favor, Flávia. Aí o reservatório, a planta do reservatório com a área que vai ser alagada, mais os 100 metros de APP em todo o entorno do reservatório. Pode passar, Flávia. E aí é um mapa de localização da barragem de Pedreira, que está bem ali entre os municípios de Pedreira e Campinas. Bom, agora nós vamos para o status das obras. Esse dado que a gente tem aí é um dado de dezembro de 21. Nós temos quase 38% de avanço das obras em Pedreira. Fizemos agora tivemos um aditivo, então um aditivo de prazo. Então as obras vão ser concluídas, a previsão é que sejam concluídas em abril de 23 e não mais em dezembro desse ano, como estava previsto inicialmente naquele primeiro cronograma. Então estendeu um pouco o prazo. Pode passar, Flávia. Isso é um resumo. Toda essa apresentação ela vai ser disponibilizada para vocês, como habitualmente é feito, né? Isso é um resumo dos valores que já foi contratado, o valor do que foi executado no período, o andamento das obras, data de ordem de serviço. Então, isso é meio que um resumo do contrato. Pode passar, Flávia. Agora vai entrar um vídeo, um sobrevoo de como está atualmente as obras, e daí o engenheiro Guilherme ele vai explicar para vocês um pouquinho qual é a fase que a gente está agora na barragem de Pedreira. Boa tarde a todos. Bom, esse é um sobrevoo que foi feito esse fim de semana, demonstrando como que é o status atual da obra. A gente tem aqui os trabalhos das ensecadeiras, onde foi feito o desvio inicial do rio, no seu leito natural. Desse lado esquerdo que vocês estão vendo é o novo canal de desvio, né? Ele já está trabalhando essas atividades do rio, já está desde do ano de 2020, setembro de 2020. Ele está em operação, é um canal que tem uma capacidade de vazão de até 600 metros cúbicos por segundo. Hoje, até dados dessa semana, em razão das chuvas, a gente tem uma vazão do rio em média em torno de 20 metros cúbicos por segundo. Então a gente está bem abaixo de uma capacidade desse canal todo refeito do desvio do rio para as atividades de obra. Né? Essa ensecadeira J0 é uma ensecadeira que tem a finalidade de desviar esse trecho do rio, o trecho natural do rio, e conduzir ele para a junção do novo leito do rio, o desvio. Essa ensecadeira J1, ela está situada, né, o J quer dizer a jusante, né, ele está situada no bloqueio do curso natural do rio, abaixo da barragem. Esse é um aterro experimental, onde são feitos os novos ensaios com os materiais polidos para ser feita a barragem de terra. Posteriormente, nós temos ali à esquerda, quando passou, os platôs, né, onde vai ser a estrutura do vertedouro. Nesse trecho, a trincheira de Catofe é o trecho onde vai ser a barragem de terra, posteriormente, em andamento. Esse material de colúvio é o material de bota-espera, que vai ser utilizado depois no corpo da barragem de terra. Os materiais que estão estocados. Essas jazidas o bota-fora é o material que foi tirado excedente, que não vai ser utilizado mais. Ele já fica estocado. Aí é
a fase atual, essa estrutura de armação de aço, onde vai ser a galeria de desvio. Né? Posteriormente, a nova transferência do rio vai ser jogada para essa lateral. E aqui, exatamente essa imagem, são os platôs onde serão as estruturas do vertedouro, né? Nós temos os platôs nas cotas 589, 92, 95 e 97. Todas elas já estão em fase de concretagem e regularização. Até hoje já tem mais de 7 mil metros cúbicos de concreto já lançado na estrutura do vertedouro, da parte de fundação, que por enquanto é só a regularização, né? Aí a parte operacional, nós temos a oficina, que fica no alto do morro aqui da ombreira direita. Essa estrutura já tem funcionando desde o início das atividades da barragem, em 2018. Nós temos o canteiro industrial, onde a gente tem vestiário, nós temos refeitório, carpintaria, pátio de armação. Ao alto à esquerda nós temos a usina de concreto. Ela iniciou as atividades no meio do mês passado. Ela já está operacional para trabalhar todo com o concreto que será necessário para a utilização na obra. Nós temos os laboratórios técnicos, laboratório de solos, laboratório de concreto, todos operacionais, já estão trabalhando diariamente nos trabalhos da obra. O acesso MD3, para quem não conhece, é o acesso que foi implantado para fazer o desvio da rua Francisco Salvino, que passava margeando o rio. Teve que ser feito o seu desvio. Então ele passa pela lateral do canteiro industrial e volta o caminho comum abaixo desse acesso. Essa parte do voo, ela vai ser direcionada exatamente no eixo da barragem, né? Esse ponto que vocês estão vendo é a ombreira direita, que nós chamamos, né? A margem direita do rio Jaguari. Abaixo as estruturas a regularização do concreto, nas fundações sobre rocha. E é isso aí, pessoal. Aqui nós temos uma apresentação, né, uma ilustrativa de como que ficará no final esse barramento, né? Um barramento de mais de 650 metros de extensão, né? Mais de 50 metros de altura também, de barramento, um vertedouro de 116 metros, todo de concreto, e a parte do barramento de aterro compactado, com um pouco mais de 400 metros de extensão. Então, nós temos lá o sistema de transposição de peixe também, que faz parte do sistema. Pode passar. Aqui tem um slidezinho que ele tem pontuando. Ele tem pontuando algumas fases da obra aí, né? Alguns pontos, né, específicos. Aqui é um ponto da concretagem, né, de regularização sobre o maciço rochoso, exatamente no platô da cota 592. Né? Por enquanto a gente está mexendo só com a regularização. Já tem coisa de um pouco mais de 2 meses, 3 meses. Aqui a implantação da malha de aterramento, né, que são essas faixas que vocês conseguem ver na horizontal, faz parte do sistema de proteção de descarga atmosférica, né, então ele é todo implantado diretamente sobre a rocha. Foto de dezembro de 2021. Esse daí é um equipamento, um rockzinho, que eles fazem as perfurações sobre a rocha, para posteriormente fazer as injeções de cimento, de calda de cimento. Isso foi implantado de ponta a ponta nos eixos da barragem. Estão sendo implantados, né, porque não finalizou.
Essa é uma foto com efeito de zoom sobre da galeria de desvio, né, que está sendo implantada agora. Ela começou no mês passado. A gente tem mais de 60 toneladas de aço só nesse módulo da galeria, o módulo 1. Aí consiste em 5 módulos, né? Esse é o módulo 1. Consiste em 5 módulos, mais o ponto da tomada d'água e do emboque da galeria, né? É por aí esse trecho onde vai passar o próximo desvio do rio. Aqui é a mesma coisa, o equipamento é um rockzinho, ele fazendo as perfurações sobre o platô da galeria de desvio, para injeções de consolidação do platô e rocha. Aí tem um destaque, né, que a gente tem um trabalho noturno, né? Os trabalhos aqui eles são constantes, em 2 turnos de trabalho. Agora sobre as desapropriações. Você quer continuar aí? Pode ser, não tem problema. Vamos lá. Aqui a gente tem um quadro atual de desapropriações, né, do status que a gente tem. Nós temos aí próximo em torno de 90%, né, dos imóveis desapropriados. Esses 10% dos imóveis ainda ajuizados com ação são pequenos ajustes perante o judiciário de valor de indenização, né? Ou seja, quase 370 hectares aí dos mais de 400 úteis para utilização reservatório, tanto com reservatório em trecho de reservatório de água, quanto do plantio de reflorestamento na PP. Plantio, acho que a Lígia consegue dar um destaque melhor, Lígia? Consigo, claro. No plantio, a gente teve, nesse final do ano, aí, um avanço. Nós tivemos alguns problemas, principalmente com relação à manutenção, né? E disponibilidade de empresas para executarem o plantio. Então, no início teve uma rotatividade considerável de empresas, e daí essa manutenção ela não foi adequada no começo, e daí nós tivemos uma perda significativa de mudas, mas que já foram, essa manutenção foi a prioridade, por isso que esse plantio ele não avançou tanto, porque nós priorizamos recuperar as áreas que já haviam sido plantadas, né? E daí essas áreas já plantadas estão tendo manutenção, então, e houve também um avanço de plantios novos. Esse avanço ele entra junto com o avanço das desapropriações. Então, tem algumas áreas, que são áreas que a gente tem 100% da propriedade para plantar, só que a propriedade ainda não está desapropriada, então a gente não consegue entrar para fazer o plantio. Assim como algumas outras áreas que já foram desapropriadas, porém elas já têm vegetação na APP, então carece apenas de ou manutenção, ou fazer algum trato cultural, ou fazer de repente algum manejo de exótica. Por isso que esse percentual ele tá nesse avanço de 53%. A gente espera que agora, esse ano, a gente consiga recuperar o cronograma, e dentro desse período agora de chuvas, né, até mais ou menos final de março, início de abril, a gente consiga já ter consideravelmente um avanço maior aí nas áreas de plantio. Mas daqui a pouco eu vou abrir para... Acho que a Helena está na reunião. A Helena está na reunião.
Acho que a Helena, que é a coordenadora dos programas, ela pode depois dar mais detalhes para a gente sobre como que está avançando aí os plantios. Aí tem umas fotos, eu acho que é importante ressaltar que é um plantio, né, de vegetação nativa, e então ele não segue um padrão, um padrão como a gente vê aí de um manejo certinho, né? Então ele tem algumas características, alguns tipos de espécies florestais que saem na frente, né? Que crescem mais rápido, mas isso é normal em função da metodologia que está sendo aplicada lá. Vocês podem observar que a manutenção ela está sendo feita, e a gente acredita que esse ano a gente consiga avançar melhor aí no plantio. Ao contrário de dois pontos já está mais avançado, mas em função também da característica do local. Pedreira os locais são mais íngremes, né? A topografia não favorece tanto, então a gente não consegue fazer, por exemplo, plantio mecanizado. Então, o plantio em pedreira é todo manual em função da topografia mesmo do terreno. Isso dificulta um pouco, isso dificulta a retenção de nutrientes no solo, inclusive. Então, essa é uma das dificuldades que a gente vem enfrentando aí com o plantio em pedreira. Pode passar. Bom, planejamento para 2022, o que nós teremos agora esse ano, qual é a previsão das atividades que vão acontecer. O Tibério vai falar um pouco para vocês sobre como está essa previsão para esse ano, quais são os serviços, quais são os marcos que a gente vai ter esse ano. Boa tarde a todos, vocês me escutam bem? Laura, você pode passar para frente? Bom, o que temos aqui que a gente chama de linha de tempo, né? A timeline do projeto. Então, ele traz desde o início da obra, lá de março de 2018, e até a previsão. Como a Lígia já adiantou, foi feita uma adequação no cronograma, em função das adequações que foram feitas na obra, e essa obra passou o enchimento para começar em fevereiro de 2023, terminando em abril de 2023. Esse tempo de enchimento é um tempo estimado, tá? Em função do histórico que tem no rio nos últimos anos, né? Todo o histórico. Então, ele pode variar um pouco de ano para ano, mas a gente trabalha, assim, nesse período de chuva, em 60 dias a gente está enchendo o reservatório. Nesse ano, de 2022, tem eventos importantes, né? Então, que o pessoal, nas visitas que vocês vão poder fazer presencialmente, constatar o que é o início do barramento mesmo, a terra, né? Porque o que vocês viram lá nas fotos, a gente está trabalhando no vertedouro, nas galerias, que é o concreto, né? E aí, nesse ano, vocês vão começar logo ver o início do barramento de terra em si, né? Então, aí tem os principais marcos. E tem um marco muito importante que ainda começa em junho de 22, que é o desvio da galeria, o desvio do rio. Então, o rio, a gente primeiro tirou ele do curso natural, passou para o canal de desvio, né? E agora, nesse ano, a gente traz ele para o caminho natural dele, só que vai ter uma galeria, aquela galeria que vocês viram lá, aquelas ferragens onde tem o pessoal trabalhando, o rio vai passar lá para dentro. E aí sim, isso permite a gente concluir a barragem. Então, assim, esses são os principais marcos, e o enchimento nós estamos prevendo para o primeiro semestre de 2023. Acho que é isso, veja assim, de principal. Bom, gente, desculpa que eu tô trocando aqui toda hora de fone, porque um fala e o outro escuta, então eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É isso que a gente tem para apresentar. Se a gente tivesse tido a oportunidade de ir até a obra, eu acho que seria mais interessante, porque eles poderiam ver em loco como está. Mas a
as obras estão bem avançadas. Esse aditivo que teve agora, que foi publicado no final do ano, estendendo um pouco o prazo aí, foi em função da necessidade de aprofundar as investigações de solo, né? A necessidade de deslocamento do vertedouro para o lado direito, para a ombreira direita, de mais injeções que foram feitas, que estão sendo feitas, né? Os tratamentos de solo, mas agora, como já essas questões já foram superadas, segue o ritmo de obra normal, e a gente espera que começamos a encher no primeiro semestre do ano que vem. O tempo de enchimento, assim como o Tibério falou, ele vai variar. Então, assim, a gente não pode... A gente tem até um estudo hidrológico que aponta, né, a estimativa de enchimento do reservatório, mas isso vai variar também muito com relação ao período de fechamento, né? Então, ele pode variar de 2 meses até 6. Mas, então, é isso que a gente tinha para compartilhar com vocês. As obras estão avançando, a gente já superou algumas questões de projeto, já fizemos a parte toda de infra, né, para conseguir fazer o concreto em loco. Então isso vai diminuir muito a preocupação e o impacto na cidade. E pode passar, Flá, gente. Sobre o plano de segurança, nós finalizamos os 2 planos de segurança, tanto de pedreira como de amparo. É óbvio que eles ainda poderão sofrer alguns ajustes, dependendo da apresentação, né, da análise das defesas civis de cada município que for apresentado. Atualmente, os planos eles estão na subposta da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. O DAE é uma instituição, é uma autarquia estadual. Nós estamos sob a pasta da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e a gente depende de todo um processo burocrático para emitir qualquer documento que seja. Então, a Secretaria está cuidando disso agora, junto com a Defesa Civil do Estado. Então, a gente também está aguardando uma manifestação. Provavelmente vai ter uma agora nos próximos meses, acredito que fevereiro, março. Divulgar o plano de comunicação. Então, a gente está nesse pé. E aí, agora eu abro para as perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, por favor, fique à vontade. Lígia, só reforçando do plano de segurança, né, que foi concluído, que está na Secretaria, são os volumes 1 e 6, né? Porque o restante dos volumes a gente só consegue concluir com a barragem pronta e todos os documentos técnicos que fizeram, que vão estar inseridos dentro desse plano, né? Só reforçando isso. Isso, exatamente. A gente só consegue concluir nessa fase os volumes 1 e 6, e os próximos dependem do as-built da obra, né? Que são os documentos finais, os projetos, enfim, de como a obra foi executada, para a gente conseguir concluir esses outros volumes. Mas o 1 e o 6, o 1 são as características gerais, e o 6 é o plano de atendimento à emergência. Esses já estão prontos. Ok, então, gente, vamos começar com as perguntas. E a Tereza já levantou a mão. Tereza, pode fazer essa pergunta, por favor. Peraí.
Dá para me ouvir? Sim, dá sim, Tereza. Eu tenho algumas perguntas sobre o plano de emergência, principalmente o plano de segurança. Primeira coisa, o pessoal de Pedreira postou que essa semana teve a visita, se não me engano, eu preciso perguntar de novo para eles, mas era bombeiro e defesa civil ou algo que o valha, que foi na barragem e que estão muito preocupados com a distância da barragem até a cidade. Eu faço todas as perguntas ou vocês vão respondendo? Pode fazer todas. Esse é um ponto. O outro ponto é justamente nesse plano que você falou que já está pronto. A gente soube que ali tem a zona de autossalvamento 1, que o tempo estimado para a chegada da onda é 2.00. E na zona de autossalvamento 2, o tempo é 2.11. Eu queria saber como é que vocês vão resolver isso do tempo zero. Porque não dá tempo nem de ver o que aconteceu, tá certo? E a Defesa Civil de Pedreira não tem capacidade, nem estrutura, pelo que eu já ouvi aqui, de resolver um problema desse. E tem mais algumas perguntinhas. Se é possível ter algum procedimento de atendimento de emergência efetivo para as pessoas nas zonas de autossalvamento. O DAE só é responsável por comunicar pela sirene. É a Defesa Civil quem vai ficar responsável a partir de então? Quem é que elabora o plano de contingência e quando deve ser elaborado esse plano? E mais uma, quando que o DAE vai apresentar o plano de ação, PAE é plano de... é tanta sigla? Plano de ação emergencial. Quando que vai ser apresentado? Porque o DAE vai apresentar para a população, que é a maior interessada. Quer que eu repita alguma? Segurança. Desculpa, Tibério, eu estava anotando aqui a última pergunta dela para não esquecer. Posso repetir, tá que tá marcado aqui para não esquecer também. Bom, eu acho que essa última pergunta, Tereza, eu acho que a gente já respondeu. O plano de ação emergencial, ele faz parte do volume 7 e ele está em posse da secretaria e vai ser divulgado. A gente está elaborando um plano de comunicação. Primeiro, isso não é um procedimento, um protocolo adotado pelo DAE. É um procedimento da própria legislação. Então, primeiro o plano ele é divulgado para as autoridades locais, ou seja, a Defesa Civil, com as prefeituras, é discutido o plano, e aí, juntos, faremos um plano de comunicação, e, a partir daí, a prefeitura e a Defesa Civil conseguem revisar o plano de contingência. Lembrando que o plano de contingência, ele é um documento que já existe. Todas as prefeituras